Fala galerinha, sou Felipe Bruno e o que cada uma das seleções sul-americanas precisam para ir para a Copa do Mundo 2026. Começando com a Argentina. A Argentina já está garantida na Copa do Mundo de forma direta, líder das eliminatórias, 34 pontos, campeã das eliminatórias sul-americanas. Enfim, não precisa fazer nada para ir para a Copa do Mundo, já está lá garantida. A Argentina, nesses 3 últimos jogos, terá 2 partidas em casa para finalizar as eliminatórias, Colômbia e Venezuela em casa, e vai enfrentar o Equador fora de casa. Agora vamos para Equador e Paraguai, né? Começando pelo Equador, as duas seleções aí têm 24 pontos e tem muitas informações em comum, mas vamos começar com a seleção equatoriana. Com 24 pontos em 15 jogos, a equipe tem aí a seleção nada mais nada menos do que 6 pontos de vantagem para a 7ª colocada Venezuela, que estaria indo para a repescagem, e 10 pontos de vantagem para a Bolívia, que estaria neste momento fora da Copa do Mundo, que é a 8ª colocada. Como só faltam 3 jogos e 9 pontos em disputa, a seleção equatoriana não tem mais chances de ficar de fora de uma classificação para a Copa do Mundo. A única coisa que nós não sabemos ainda é que se o Equador vai direto para a Copa do Mundo ou para a repescagem, porque o 8º lugar não existe mais para a seleção equatoriana, portanto, pelo menos repescagem o Equador tem garantido. Para não depender de nenhum resultado, o Equador precisa de uma vitória e um empate, já chegaria ali a 28 pontos, abriria 10 em relação à Venezuela, que poderia, vencendo os 3 jogos que lhe restam, chegar a 27, o Equador teria 28, portanto, 4 pontos é o suficiente para o Equador ir para a Copa do Mundo, de forma direta. Porém, se o Equador conseguir um resultado positivo aí contra o Paraguai, por exemplo, que tem um confronto direto com a seleção paraguaia, aí essas coisas podem mudar um pouquinho aí, principalmente ou se a Venezuela não ganhar todos os jogos, ou se Equador e Paraguai perderem todos os jogos e no confronto direto entre Equador e Paraguai der empate, aí o Equador também vai direto para a Copa do Mundo. Portanto, tem essa importância, esse confronto direto do Equador fora de casa contra o Paraguai. Mas também fora de casa enfrenta o Peru e em casa recebe a Argentina. Bom, por falar em Paraguai, o Paraguai também tem 24 pontos e para não depender de nenhuma combinação de resultado, o Paraguai precisa somar 4 pontos nesses 9 em disputa. Chegaria a 28 pontos e ficaria aí, na pior das hipóteses, 1 ponto à frente da Venezuela, que pode chegar no máximo a 27. A Venezuela, que é a 7ª colocada, estaria indo para a repescagem. Portanto, assim como o Equador, o Paraguai também vai de alguma forma para a Copa do Mundo, pelo menos para a repescagem, pelo menos o 7º lugar já está garantido, mas a tendência é grande tanto para Equador como para Paraguai irem direto para a Copa do Mundo. O Paraguai é que vem de uma sequência boa de invencibilidade e precisa somar 4 pontos para ir direto para a Copa do Mundo e não depender de nenhum resultado, né? Porque é importante destacar que mesmo perdendo todos os jogos que lhe faltam, o Paraguai ainda assim pode ir direto para a Copa do Mundo, mas aí teria que torcer, por exemplo, para a Venezuela não somar mais do que 5 pontos nos 3 jogos que lhe restam. E a tabela da Venezuela é bem complicada. Então a tendência é o Paraguai ir para a Copa do Mundo de forma direta. Paraguai vai ter em casa o confronto direto com o Equador e 2 jogos fora de casa, um confronto direto com o Brasil e o duelo contra a seleção peruana. Já o Brasil com 22 pontos. O Brasil terá pela frente aí, em casa, Paraguai e Chile, e fora de casa, a Bolívia. O Brasil tem 22 pontos e para não correr risco de ser ultrapassado pela 7ª colocada Venezuela, o Brasil precisa chegar aos 28 pontos. E nesse caso, chegar a 28 pontos significa fazer 6 pontos nos 3 jogos que faltam, ou seja, significa ganhar 2 das 3 partidas que lhe restam. O Brasil que terá 2 jogos seguidos em casa, nesse caso chegaria a 28 pontos e não tem qualquer possibilidade de ser ultrapassado. Mas claro que é importante destacar que menos do que 6 pontos também já pode ser o suficiente para o Brasil se classificar de forma direta para a Copa do Mundo. O pior cenário possível para o Brasil, diferente de Equador e Paraguai, é o 8º lugar, ou seja, ficar fora da Copa do Mundo, mas é extremamente improvável, uma combinação histórica de resultados para isso acontecer. Portanto, a tendência ainda assim é o Brasil garantir uma vaga direta para a Copa do Mundo. Brasil terá Paraguai e Chile em casa e Bolívia fora. Já o Uruguai tem que somar 7 pontos para se classificar direto
para a Copa do Mundo. O Uruguai tem 21 pontos, mais 7 chegaria a 28. A Venezuela só chega a 27. A Venezuela é a sétima colocada. Porém, é importante destacar um asterisco nesses 7 pontos, porque dentre os confrontos que o Uruguai terá, o Uruguai tem a Venezuela em casa. É um duelo chave, porque se o Uruguai vence a Venezuela, neste momento a distância de 3 pontos entre as equipes abre 6. E nesse caso, o Uruguai precisaria apenas de 1 ponto, mesmo que a Venezuela ganhe os outros 2 jogos, para ele garantir a classificação direta para a Copa do Mundo. E aí, claro, ainda tem aquela situação ali de confronto com a Bolívia. Na verdade, não teria esse problema, porque o Uruguai chegaria a 25 pontos, a Bolívia só pode chegar a 23 se ganhar tudo. Portanto, resumidamente falando, o Uruguai precisa de 7 pontos, chegar a 28 para ir direto para a Copa, porém, se empatar com a Venezuela. Mas se ganhar da Venezuela, aí mais um pontinho depois em um outro jogo, aí ou contra o Peru em casa ou contra o Chile fora, já será o suficiente para o Uruguai ir direto para a Copa do Mundo. Situação parecida com a da Colômbia. A Colômbia terá também a Venezuela como confronto direto, né? Só que será fora de casa. A Colômbia tem 21 pontos. Se fizer 7 pontos nos 3 próximos jogos, chega a 28 pontos, vai direto para a Copa do Mundo. Mas se a Colômbia ganhar da Venezuela fora de casa, abriria 6 e nos outros 2 jogos precisaria apenas de 1 pontinho para garantir a vaga direta à Copa do Mundo. Por isso também a Colômbia tem um jogo chave contra a Venezuela, só que fora de casa. Além da Venezuela fora de casa, a Colômbia terá a Argentina fora de casa e terá o duelo em casa contra a Bolívia. Portanto, também as duas seleções aqui, tanto o Uruguai como comparando também com a Colômbia, tem situações favoráveis também para ir direto para a Copa do Mundo. Ficar entre as 6 primeiras colocadas. Porém, esse duelo contra a Venezuela, eu diria que é um duelo chave, tanto para o Uruguai como para a Colômbia, para definir se vai direto para a Copa do Mundo ou se corre alguma possibilidade maior de ir para a repescagem. Lembrando que Uruguai e Colômbia têm 21 pontos e a Venezuela 18. A Venezuela estaria indo para a repescagem. Bom, então vamos ver a Venezuela. A sensação das eliminatórias, porque a Venezuela vem fazendo uma boa campanha nas eliminatórias, 18 pontos, e ocupa exatamente a 7ª posição, a zona de repescagem. Então vamos considerar o que a Venezuela precisa para ir para a repescagem para a Copa do Mundo. Tem possibilidade de ir direto para a Copa do Mundo, mas aí precisa de uma combinação de resultados, tem saldo de gols envolvido, enfim. Mas nesse momento, se ela terminar nessa 7ª posição, vai para a repescagem. Nessa posição que ela está, com 18 pontos, elas têm possibilidade ainda de ser alcançada por Bolívia, Peru e Chile, chances remotas, né? Então, vamos dizer, se a Venezuela ganhar um jogo, já elimina o Peru e Chile. Então, o problema da Venezuela, se tem algum problema, é olhar direto com a Bolívia. E a vantagem da Venezuela hoje sobre a Bolívia é 4 pontos, ou seja, uma rodada. Isso significa que se a Venezuela ganhar 2 partidas, mesmo que a Bolívia vença as 3, a Venezuela vai ao menos para a repescagem, ou seja, se somar 6 pontos. Mas se a Venezuela só ganhar uma partida, ela vai para a repescagem desde que a Bolívia, no máximo, ganhe 2 jogos. E aí vai aquela combinação, né? Se a Venezuela perder todos os jogos que faltam, aí ela tem que torcer para que a Bolívia, no máximo, some 4 pontos, que é a diferença que tem entre as seleções hoje. Somando 4 pontos, as duas ficariam com 18. E aí vamos para o saldo de gols. Hoje o saldo de gols da Venezuela é -2 e da Bolívia é -18. Portanto, o saldo muito vantajoso também da Venezuela, que terá uma tabela difícil, né? A Venezuela vai ter o Uruguai fora de casa, a Argentina fora de casa e a Colômbia em casa. A Venezuela que precisa somar pontos aqui, mas como eu disse, mesmo que ela perca os 3 jogos, ela ainda pode se classificar para a repescagem, mas neste caso precisa torcer para que a Bolívia ao menos perca um jogo e no outro ela não vença. Ou seja, no máximo a Bolívia pode somar 4 pontos nos 9 em disputa. Então vamos lá para a Bolívia. A Bolívia tem 14 pontos e tem a seguinte tabela aí, que também interessa muito para a Bolívia e, claro, para a Venezuela também. A Bolívia tem 14 pontos e é a seleção ali que tem mais possibilidades fora da zona de classificação para tentar uma vaga na repescagem. Isso porque quem tem mais chances de ir para a Copa são as seleções que já estão nas posições ali, nas 7 primeiras posições. Mas fora da zona de ir para a Copa do Mundo, a Bolívia, que tem alguma chance um pouco maior, ela está na 8ª posição, tem 14 pontos, mas tem uma desvantagem em relação à Venezuela, 4 pontos. Então vamos considerar que apesar dela ter chances remotas de ir direto para a Copa do Mundo, pode chegar a 23 pontos,
ela tem chances de ir para a repescagem. Mas se ela ganhar os 3 jogos que ela tem, ela vai a 23 pontos. E não significa ainda que ela vá para a repescagem, porque ela precisa torcer contra a Venezuela. A Venezuela não pode ganhar 2 dos 3 jogos que faltam. E aí, a combinação da Venezuela é interessante para a Bolívia, porque a Venezuela pega a Colômbia e pega o Uruguai, seleções também que a Bolívia está de olho, porém a distância da Bolívia para essas seleções é enorme, é de 7 pontos. A Bolívia terá 2 jogos em casa, um contra o Chile. A Bolívia ganhando do Chile elimina o Chile da Copa e das eliminatórias, pensando em Copa do Mundo, e aí é uma seleção a menos para disputar ali com a Bolívia. E aí a Bolívia tem o Brasil em casa na última rodada, mas tem aí também a Colômbia fora de casa. O que a Bolívia precisa então? Ganhar os 3 jogos e torcer contra a Venezuela de preferência. Ou torcer para a Bolívia perder aí os 2 jogos, perder também o confronto para a Bolívia e ainda assim a Bolívia ganhar todos os jogos para a Bolívia ultrapassar a Colômbia, mas é uma situação um pouquinho mais difícil. 14 pontos, o máximo que a Bolívia pode chegar a 23 pontos. Agora vamos para aquela situação muito complicada, que é a seleção do Peru e do Chile, né? O Peru sabe que perder está totalmente fora de cogitação e praticamente a sua situação nas eliminatórias é de milagre. O Peru tem 11 pontos e só pode chegar a 20 pontos se ganhar os 3 jogos, ou seja, não tem mais chances de chegar ao 6º lugar que está a Colômbia, que tem 21. Ou seja, o máximo que o Peru pode sonhar ainda, de forma bem distante, é uma vaga na repescagem, é o 7º lugar, hoje ocupado pela Venezuela, que tem 18 pontos. Olha só, a distância da Venezuela para o Peru é de 7 pontos, tendo apenas 9 em disputa, ou seja, o Peru precisa ganhar os 3 jogos que ele tem. Equador em casa, Paraguai em casa e Uruguai fora de casa. Com isso, vai chegar a 20 pontos. Torcer para que a Bolívia não vença 2 partidas ou mais. Ou seja, a Bolívia no máximo pode fazer 5 pontos. E ainda tem que torcer para a Venezuela não ganhar mais nessas eliminatórias e ainda obrigatoriamente perder um jogo ou 2. Se perder 2 é melhor para o Peru. Se perder um só, aí, no caso, o Peru tem que tirar o saldo de gols, que é -11, e a Venezuela tem -2. Então, no melhor cenário para o Peru se classificar seria ganhar os 3 jogos, torcer para a Bolívia somar no máximo 5 pontos e torcer para a Venezuela somar no máximo 1 ponto. Ou seja, um empate e 2 derrotas. Situação difícil do Peru. E se a situação é difícil do Peru, imagina a do Chile. O Chile tem apenas 10 pontos nas eliminatórias, uma campanha terrível. E o Chile só pode chegar a 19 pontos se ganhar todos os jogos que lhe restam. O Chile vai ter apenas uma partida em casa contra o Uruguai, tem o confronto direto contra a Bolívia fora de casa e o duelo contra a seleção brasileira fora de casa. Ganhar os 3 jogos significa chegar a 19 pontos, e nesse caso teria pelo caminho ganhado da seleção boliviana, que diminuiria a distância do Chile para a Bolívia para 1 ponto, que hoje é 4 pontos. Mas a chave do Chile é a Venezuela, que tem 18. Então, se o Chile ganhar os 3 jogos, chega a 19. Nesse caso, o Chile precisa torcer para que o Peru não vença as 3 partidas, torcer para que a Bolívia some no máximo 4 pontos nos jogos que lhe restam. Obrigatoriamente, o Chile vai ter ganhado da Bolívia nessa combinação de somar 9 pontos. Se ele ganhar da Bolívia, então ele tiraria 3 pontos ali da Bolívia. E ainda teria que torcer contra a Bolívia nesses 2 jogos, além, claro, de ter vencido a Bolívia. E aí, festa duelo com a Venezuela. O Chile precisa ganhar os 3 jogos e torcer para que a Venezuela perca as 3 partidas. Aí sim, nesse caso, o Chile vai para a repescagem, uma vez que o Chile não tem mais chances de ir para a Copa do Mundo de forma direta. Aliás, 2 seleções que não têm chance é o Chile e o Peru. O máximo é o 7º lugar, o máximo é tentar tirar a Venezuela e ir para a repescagem, mas para isso eles precisam passar também pela Bolívia, que está na frente na tabela de classificação. E aí, eu quero saber de vocês agora quem vai para a Copa do Mundo de forma direta e quem vai ficar com essa última vaga da repescagem.